Pessoal, vamos agora resolver algumas questões de prova, algumas delas da SpaceX, outras da Marinha, tá? Ao longo do curso, a gente vai ver também questões do QOAP, da aeronáutica, na medida que a gente for avançando no curso, aí os assuntos vão estar correlacionados com as questões que caíram na prova, né, recente do QOAP. Tá joia? Então, vamos lá. Tá? SpaceX 2010. Olha isso daí, ó. Uma das funções de um programa montador, aí ele coloca lá o assembler, tá joia? Porque o assembler, ele é o montador. A gente viu a diferença entre assembler e assembly. Tá? Um é a linguagem de símbolos, tá? Em linguagem de montagem, né? Vai ter os comandos específicos para você criar o programa. E você vai ter que montá-lo, tá? Utilizando o assembler, tá? Que é a tradução, né? Você gerar o código objeto. Você tem o código fonte, tá? Você tem um fonte. Tá? Aqui, você tem um fonte, como a canetinha está falando, né? Você tem um código fonte, e aí vai gerar, a partir dessa montagem, um código objeto. Tá? Então vamos lá ao que ele vai discorrer aqui, né? Alternativa A, configurar a memória, tá certo? O cache para o programa assembly. Qual é a função, né, do montador? Configurar a memória, nada a ver, né? Converter os códigos de máquina binária em mnemônicos assembly, tá? Eu vou converter, o inverso, né? Eu tenho assembly, linguagem, e os símbolos que vão ser executados, vão ser montados, né, em linguagem de máquina, tá, através do assembler. Então, essa questão ela é legal porque ela está mexendo para a gente aí os conceitos, né, de assembly e assembler. Beleza? A letra C, reservar registro, né, registradores de CPU para uso exclusivo do programa assembly. Tá, nada a ver, né? Então, o assembly, eu gero o código-fonte do programa, efetivamente, tá? Eu compilar, traduzir, o termo não é compilar, é traduzir, utilizando o assembler. Tá joia? Aí, esse sim vai gerar ali para a gente um código-fonte. Beleza? Letra D, converter os valores das constantes de um programa assembly, ou seja, dos símbolos e variáveis desse programa, para código binário. Tá certo? Tá certo isso aí. Vamos ver a outra questão. Converter códigos executáveis de uma arquitetura com processadores diferentes. Nada a ver, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Vamos lá. SpaceX 2010. Uma das funções de um programa ligador tá? Letra A, verificar a sintaxe de um código assembly. Nada a ver, né? Não. Letra B, definir a localização exata do dado na memória. Tá? Vamos ver as outras aqui. Ó. Traduzir mnemônicos de linguagem assembly para hexadecimal. Não, isso aqui é o assembler, né, que vai traduzir. Criptografar dados gerados pelo programa montador. Nada a ver criptografar, já, né? Colocar módulos de código de dados simbolicamente na memória. Então, colocar os módulos de código e dados simbolicamente na memória. Opa! Olha aí, ó. Então, ó, se a gente for ver, ó, definir a localização exata de dados na memória, o ligador, lembra lá qual é o conceito do ligador, pessoal? O ligador ele vai pegar, eu tenho vários códigos, objetos, tá? Que é o código objeto, é o código que já passou por uma tradução, né? Seja ele feita pelo montador, ou seja, pelo assembler, tá? Seja ele por uma linguagem de alto nível que foi compilado. Então, a tradução, o que é? Eu tenho um código fonte, foi feita a programação ali, tá?
passo por uma transformação, que é a tradução, para gerar um código objeto, um binário, código binário. Então, eu posso ter vários módulos, vários pequenos programas, tá? E eu vou compilar, na verdade, eu vou linkar ele, vou juntar todos esses módulos para gerar um executávelzão de todo o meu programa. Então, ali, naquele meu programa, eu posso ter funções chamadas, tá? Para serem carregadas na memória. Porque eu vou ter várias funções, vários módulos, né? Que vão estar tudo no executável. Quem faz essa ligação de todos esses módulos é o link, o linker, né? É o ligador. Então, quando eu falo lá, a letra B, né? Definir a localização exata do dado na memória. Tá certo? Isso é o loader. O loader vai carregar o nosso programa na memória baseado no que foi estabelecido para aquele programa funcionar em tal faixa de memória. E aí ele vai alocar aquele recurso ali na memória. Ou, se não tiver nenhum endereçamento, ele aloca ali de acordo com o que está previsto colocar aquele tipo de programa ou instrução na memória. É o loader, né? Agora, a letra E, colocar os módulos de código, né? Ou seja, todos os códigos de objetos, que está dizendo aqui, ó, tá? E dados, simbolicamente, na memória. Tá certo? Então, é pegar todos aqueles meus códigos, serem linkados para serem carregados na memória, em algum local. Tá? Então, a alternativa dessa questão aqui é a letra E. Beleza? Vamos lá. Beleza? Aí aqui, ó, o registrador utilizado pela unidade central de processamento, certo? E memória para comunicação e transferência de informações é denominado. Aqui, pessoal, tem uma pegadinha, tá? Ó, o registrador utilizado pela unidade central de processamento, ou seja, CPU, e pela memória para comunicar e transferir dados e informações é denominado o quê? Então, eu tenho aqui, ó, registrador de dados e memória, tá? Então, vamos lá, ó. Registrador da CPU, tá? De memória e comunicação. E transferência, né, de informações, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, registrador de dados e memória. Vamos avaliar cada uma das alternativas. Letra A, registrador de dados. Então, quais são os tipos de registradores? Eu tenho como registradores, tá? De dados, de instruções, tá certo? E tenho também, aliás, eu tenho os barramentos, né, para fazer a transferência para esse registrador. Eu tenho dados, tá? Endereço, tá? E controle. Aí vamos ver lá, né? Tem um registrador de dados de memória, registrador de instrução, decodificador de instrução, contador de instrução e registrador de barramento. Então, vamos tentar entender de novo aqui. Essa é da Marinha, né? Registrador utilizado pela CPU e pela memória para comunicação e transferência de informações. Tá certo? Então, pessoal, é dados, né? Porque é o seguinte, é confuso, né? Mas vamos analisar com calma ela, certo? É o seguinte, ó, ele está falando do registrador, tá? Olha só, vamos grifar as informações importantes aqui, pessoal, para a gente não se perder. Porque os conceitos, eles jogam confusos ali, dados parecidos, né? Mas ele está lá, o registrador, utilizado pelo processador e pela memória, tá? Para comunicação e transferência de quem? Informações. Ó, ele quer transferir informações. Ele não quer transferir instruções, dados de controle, não. Ele quer dados, instruções. Então, lembra lá da nossa instrução, a gente vai, o ciclo, né, de instrução é o ciclo de busca da instrução, decodificação, busca do operando, ou seja, busca do dado, a informação que vai ser processada, depois tem a execução e a finalização, né?
Então, o que ele quer saber é o registrador de dados. Então, não é registrador de instrução. Aí ele fala aqui, ó, registrador de dados, registrador de instrução, registrador de decodificação. Esse de decodificação aqui não tem nada a ver, né? Instrução de decodificação. Contador de instrução, registrador de barramento. Tá? Registrador de instrução eu também vou tirar, porque ele não quer saber de registrador para armazenar a instrução, ele quer armazenar, transferir informações. No texto ele colocou essa informação, então ele está se referindo ao quê? A dados, né? Então, ó, qualquer resta o registrador de memória, né? Tá certo? Registrador de dados de memória. Beleza? Aí tem lá, Marinha 2007. Quando se escreve um programa-fonte, certo? Ele é feito em uma linguagem binária. E para ser executado, ele deve ser o quê? Olha, pessoal, ele fez uma linguagem binária. Tá? Esse código-fonte, tá? Ou seja, ele foi já compilado ou ele foi traduzido, né? Ou foi montado ou foi compilado. Tá certo? Então, ó, fazendo aqui que o código-fonte foi feito numa linguagem binária. Então, a linguagem que é mais próxima ali de uma linguagem binária é o assembly, tá certo? O assembly, que aí eu posso passar parâmetros de registradores. Então, uma linguagem que está muito próxima, tá, da minha máquina, do meu hardware, é o assembly, tá certo? É o assembly. Então, nas instruções, eu posso colocar códigos, tipo lá, eu quero usar tal registrador. Né? Eu quero dar uma pausa no processador. Eu tenho que mexer binariamente nessas informações, entendeu? Passar essas instruções mais específicas. Então, beleza, eu estou levando em consideração que é o meu assembly, tá? Que eu estou desenvolvendo esse sistema. Tá? Para ser executado, tá certo? Esse meu código tem que ser o quê? Montado, né? Eu tenho que gerar o código objeto dele. Tá joia? Então, eu não posso compilar ele, ele não vai ser traduzido, tá certo? Editado, nem link editado, tá certo? Vai ser montado, certo? Tem que montá-lo. Tá certo? Essa questão aqui, ó, pessoal, vamos voltar aqui, tá certo? Ela deveria ser anulada, tá? O Cláudio e o Wellington colocaram letra C como tradução, né? Então, uma montagem é uma tradução também, porque eu tenho dois tipos de tradução, ou por montagem, tá certo? Ou montagem, ou compilação. São dois tipos de tradução, tá certo? Então, quando ele coloca aí, ó, montado, e também a letra C, traduzido, tá certo? Gera interpretações diferentes. Só que ele fala lá o seguinte, ó, que ele foi feito em uma linguagem binária, tá certo? Linguagem binária. Eu tenho que gerar o código objeto dele. Se eu tenho que gerar o código objeto, aí eu já penso logo na montagem, tá certo? Mas a montagem é uma tradução. Está lá nos livros, pode olhar lá, está lá, tá certo? Está lá no Tannenbaum, escreveu no Stalin. Então, gerou essa interpretação aí, que já poderia gerar uma anulação da questão, tá certo? Mas, ao meu ver, tá certo? A questão mais correta aí é essa aí, ó, letra A, tá? Vamos lá. Marinha 2008. Atualmente, existem diversos tipos de dispositivos periféricos. Beleza. É natural que esses dispositivos tenham tamanhos diferentes e velocidades de transmissão diferentes. Então, é aquilo que eu falei para vocês já na aula. A gente tem diversos componentes, tem um HD, tem uma velocidade diferente da placa de rede. Né? Então, o processador que realiza uma instrução que vai usar esse dispositivo,
ele vai mandar a instrução, o canal lá de endereço, vai usar o canal de dados para enviar ou receber informações, né, dados, que são os operandos, e tem o barramento de controle. O barramento de controle é importante nesse conceito aí, dessa questão. Por quê? Os diversos dispositivos têm velocidades diferentes. Então, o barramento de controle é quem vai fazer essa arbitração, né, sobre o uso de um determinado barramento. Eu só vou usar o barramento de dados ou o barramento de endereço. Se o barramento de controle receber algum sinal de término de alguma operação que está sendo usado aquele canal lá, né? Aquele canal de dados ou endereço. Então, vamos à questão aqui. Tá? Eu tenho lá que diversos dispositivos têm transferências, né, velocidades diferentes. Assinale a opção que indica o elemento que compatibiliza a comunicação entre o processador e a memória principal, tá? E os dispositivos periféricos. Então, ele coloca aqui o tradutor, nada a ver, né? Interpretador de dados, também nada a ver. Aí que entra a pegadinha, pessoal, aqui, ó. Tá? A pegadinha. Realmente a pegadinha aí. Olha só. Eu tenho, certo? Os periféricos, o barramento, certo? De controle de entrada e saída, ele somente recebe. Por isso que é bom a gente errar e aprender com isso, com esses erros, pessoal. O barramento, ele só recebe o feedback de que um canal está sendo usado ou não. Por exemplo, vamos lá, uma instrução, ela pega e manda uma solicitação de uso do HD. Aí, beleza. Aquela instrução começou a usar o barramento de dados. Tá? Então, o barramento de controle, ele está recebendo aquele ACK, né? O acknowledgement. Ele está recebendo o feedback. Os dados, opa, aconteceu o conflito, manda de novo aquele dado. Né? Opa, terminei a operação. O dado que passa de controle pelo barramento é só uma sinalização entre o processador e o dispositivo, e do dispositivo para o processador. Tá? Agora tem que ter um controlador disso daí, um controlador de entrada e saída. Então eu tenho um dispositivo, tá certo? Da nossa arquitetura, que ele faz o controle efetivo do uso desses canais. Então, o canal de barramento de controle, ele é só a via, certo? Mas, quem faz o controle, tá certo? É o controlador de entrada e saída. O que seria isso? Imagina o seguinte, eu tenho 3 vias, tá? A via de dados, tá certo? Via de endereçamento e via de controle. Imagine que essas 3 são estradas. Nessas 3 estradas, só quem pode trafegar, tá certo? São quem o controlador de entrada e saída permitir. Então, digamos que ele seria o seguinte, o DETRAN, certo? A Polícia Rodoviária Federal. Digamos que o controlador seria a Polícia Rodoviária Federal. Então, ela vai verificar no canal de controle quem é que recebeu informações de feedback, de término, né, de uma operação, ou se aquele canal está sendo usado. Como é que eu vou saber que o canal de dados ou o canal de endereçamento está sendo usado? Porque o canal de controle está sendo usado. Eu tenho dados sendo enviados ali de controle. Então, se no momento que for checado esse canal não existir, ou o dispositivo lá que faz esse controle desse canal de controle, ele vai poder arbitrar, né? Então, na verdade, a alternativa correta é a letra C, tá certo? É o controlador de entrada e saída. A gente vai falar um pouquinho mais dele durante essa aula, tá certo? Mas, entenda o seguinte, eu tenho 3 canais, 3 rodovias, a rodovia de dados, a de endereçamento e a de controle. O endereçamento de dados vai transferir os operandos, né, os dados. O de endereço vai fazer a referência ao endereço que eu vou poder
está utilizando, mas um canal que transfere dados de controle, tá certo? Mas são dados de controle, não é o controle em si. São dados. O HD terminou de fazer a leitura no arquivo lá e está querendo mandar aqui para o processador. Aí ele vai mandar um sinal por esse canal de controle que vai chegar para alguém para dizer assim, opa, foi lido, eu já tenho o dado. Vou colocar aqui no canal de endereço, o endereço que eu quero, que eu vou jogar ele na memória, e o dado eu vou colocar lá no canal de dados, desse arquivo que eu li aqui no HD. E aí ele vai ser transmitido. O processador vai poder fazer uso dessa informação. Tá? Então, fique claro isso daí. Canal de controle, ele trafega dados de sinalização de temporização, tá? Se o canal está em uso ou não, se deu erro de transmissão, ele precisa retransmitir de novo, porque o dado foi transmitido pelo canal de dados, mas aí o canal de controle informou lá, opa, aquela operação do dado que você mandou deu erro, ou verifiquei um checksum aqui e veio corrompido. Manda de novo. Então, aquela informação de controle vai pelo canal de controle. Mas alguém vai estar arbitrando. E é isso que a questão está dizendo. Ó. Ele fala lá o seguinte, os tamanhos diferentes de unidades, ele tem vários dispositivos que têm tamanhos diferentes, velocidades diferentes. Assinar a opção que indica o elemento que compatibiliza a comunicação entre o processador e a memória dos dispositivos periféricos. Tá? Então, essa compatibilidade, tá, é feita pelo controlador. O que é a compatibilidade? Não sei se vocês já estudaram na parte de rede, tá? Que a gente pode ter a necessidade de fazer um controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? Eu tenho aqui um computador na rede, vou fazer um exemplo aqui de rede. Tenho 2 computadores. Se esse meu computador lá estiver enviando uma quantidade de dados pela rede que é maior do que a capacidade daquele outro de receber, certo? O que vai acontecer? Aquele outro computador vai descartar dados. Ele não vai conseguir ou vai dar erro de transmissão. Então, eu preciso nesse computador primeiro que está enviando, diminuir a velocidade. Né? Opa, diminuir o sarrafo aí, que aquele outro computador não está recebendo os dados, ele está descartando, ele não está dando vazão para receber. Então, alguém precisa arbitrar. Então, não adianta eu ter o canal de dados, tá? Eu tenho o canal de endereço, e o canal de controle está enviando mensagem de erro. Um exemplo, né? O canal de controle está enviando um monte de erro. Ó, o HD não está conseguindo receber aquele dado lá. Igual a placa de rede, né? Não está recebendo com erro, porque a vazão, os dados estão vindo por um caso, está dando conflito, está dando erro. Né? Envie de novo. Se ele mandar essa informação de que solicita que seja enviado com menos velocidade ou com menos pacotes aquele dado no canal de dados, se ninguém estiver tratando isso daí, vai continuar dando erro, né? Vai ser infinito ali. Vai continuar utilizando o canal de dados, tá? E o canal de endereço, sendo que lá o destino, o dispositivo, né, o hardware, não está tendo capacidade de processar, está dando erro. Então, tem um controlador de entrada e saída, tá certo? E quem compatibiliza isso, quem faz esse freio, né, ou gerencia, é o gerenciador gerenciador de entrada e saída, tá certo? Ele vai compatibilizar isso daí. Ele vai fazer esse controle de fluxo. A gente vai falar mais na frente dele. Faz o controle de fluxo. Então, essa questão eu trouxe ela, que é interessante, desde o curso passado. Por quê? Porque a gente já vê a pegadinha, já pega alguém ali no erro, entendeu? Por quê? Porque você tem que avaliar os aspectos de todos eles. Aí a gente viu a diferença, né? Entre o canal de dados, o canal de endereço e o canal de controle. Tá certo? E alguém que controla esses caras. Beleza? Vamos lá. SUSEP 2010. Aí, a partir de agora, a gente não erra mais, né? Segundo o conceito da máquina de von Neumann, tá? Apenas uma instrução fica armazenada. Errado, né? Eu posso ter instruções e dados armazenadas na memória. Beleza? Aí, letra B. Instruções e dados são armazenadas na memória. Beleza.
Vamos ler os demais, né? Aqui não vejo erro não, está correto. Vamos ver. Letra C. Instruções e dados são armazenados em memórias distintas. Não, né? Em um único local, não para memória. Vou estar residindo lá. Para ele, é transparente. Para o processador, é transparente. Ele não precisa saber que aquela informação é dado ou se é instrução. Na verdade, ele vai saber distinguir um ou outro quando ele pegar baseado no endereçamento, né? Ele vai lá no endereçamento e pega aquilo ali para executar. Opa, é instrução. O que é que essa instrução está dizendo? Pegue em tal endereço, né? Aí ele vai usar o barramento de endereço, pegue tal instrução, na verdade, pegue tal dado, né? E traga para hora. Aí ele vai lá, naquele endereço, pega o dado, tá? Aí ele pegou um endereço, aquele endereço de memória para trazer no processador, aí ele vai usar o canal de dados para trazer aquela informação, né? Para ele processar. Então, tudo isso que ele está fazendo, tudo está residindo na memória, independente se é dados ou instrução. Tá? Então, essa aqui não precisa estar em memórias distintas. Tá? Então, está errado. E aí eu tenho lá, letra D, instruções e dados são armazenados com vistas a otimizar o uso de memória. Desculpa, não é. Instrução e dados não são armazenados. Então, é errado também, né? Porque von Neumann, ele quebrou esse paradigma aí. Dados e memórias podem estar residindo no mesmo espaço, né? Na mesma memória, em endereçamentos distintos, né? E o tratamento vai ser feito em tempo de execução. Opa, isso aqui é dado, isso aqui é instrução, né? Letra E. Os dados ficam armazenados na memória, não havendo armazenamento de instrução. Então, ele está negando, né? O conceito do von Neumann. Então, restou para a gente, tá certo? A letra B. Tá certo? Que é a única alternativa da questão dele. Beleza? 42. Com base nos conceitos de arquitetura de computadores, julgue os itens seguintes. A arquitetura de computadores trata do comportamento funcional de um sistema operacional do ponto de vista do programador. Então, pessoal, a arquitetura trata o comportamento, tá? Daquela nossa arquitetura, de como é que ela funciona, tá? Do ponto de vista do programador. Tá certo. Porque o que acontece? Eu vou criar um programa, vou fazer endereçamento, vamos supor, o assembly. Faço endereçamento ali no nível de registradores, no endereçamento de memória, do que eu quero fazer. E aí eu tenho que me preocupar, né, com a arquitetura. Porque aquele programa só vai funcionar de acordo com aquele tipo de endereçamento que eu estou fazendo. Não posso fazer aleatoriamente. Tá? Se eu fizer um endereçamento errado, vai dar erro na minha aplicação. Tá? Ou se eu fizer o uso de alguma estrutura que eu, depois de montar aquele meu programa lá, gerar um objeto, código objeto, e for rodar ele numa arquitetura diferente, por exemplo, eu fiz em 32 bits e depois querendo executar uma máquina de 64, aquele meu executável, não vai rodar. Então, essa é a preocupação, uma visão do programador, tá certo? Então, essa alternativa 1 está correta. A alternativa 2, a organização de computadores trata da estrutura interna, que não é visível para o programador, tá certo? Então, eu tenho lá a nossa unidade, os nossos componentes, a unidade de processamento, memória, né? Dispositivos de entrada e saída. Como que eles funcionam, certo? Essa estrutura não precisa ter conhecimento do processador, essa organização, né? Essa organização. Se eu pegar e carregar um programa na memória, se esse programa ele está residindo na memória principal, se não está residindo na memória cache ou está na memória virtual, o programador, isso aí é transparente, ele não precisa saber. Ele sabe que está executando. Tá certo? Então, a organização trata desses componentes, como é que eles são interligados. Tá? O programador não interage com isso daí. Tá? Com essa organização. Então, está correto. Vamos ver aqui a terceira. O computador pode ser analisado em vários níveis,
sendo o nível mais alto aquele que o usuário executa um programa. E o nível mais baixo, o de transistores e conexões. Certo? Então, lá, um computador pode ser analisado em vários níveis, sendo o nível mais alto, ou seja, se ele não tivesse essa palavra o mais alto, então estaria errada a questão. Por quê? Porque eu poderia ter, sim, o programa de nível de usuário numa camada um pouco mais inferior, mas eu não poderia ter naquelas primeiras camadas, não poderia ter, tá certo? Então já estaria errada a questão. Tá? Então ele fala aqui, ó, o computador pode ser analisado em vários níveis, beleza. No nível mais alto, aquele que o usuário executa programas. Então, se ele não estivesse dizendo que é o mais alto, então eu não poderia ter o usuário executando no nível, né, L2, entendeu? No L1, L0, por exemplo. Então, estaria errada a questão. Mas ele está dizendo que sempre é o mais alto. Beleza. Então, é o usuário executando. Tá? E o nível mais baixo, aqueles que são transistores e conexões, né? Ou seja, são as portas lógicas. Então, o 3 também está correto. Beleza? Então, 1, 2 e 3, até agora, beleza. Vamos olhar as próximas. O refinamento do modelo de von Neumann é o modelo de barramento de sistema, que possui uma unidade de processamento, tá? Aí ele coloca lá, né, que é a unidade de controle e memória, tá certo? A unidade de controle, tá? O UC, né? E a unidade de lógica aritmética. E a memória. Só que tem os dispositivos, né? O von Neumann, ele estabeleceu que eu tenho 3 componentes. Na minha organização, dessa estrutura de von Neumann, eu tenho 3 componentes. O processador, memória e os dispositivos de entrada e saída. Todos eles interconectados. Tá certo? Aí, essa questão não está legal, por conta disso. Ele deixou de colocar essa informação aí, os dispositivos de entrada e saída. Tá? Por quê? Porque o processador e a memória não vão trabalhar sozinhos. Eu tenho que ter o dispositivo de entrada e saída. Tá? Até para poder carregar um programa na memória. Tá? Porque, vai lá, a arquitetura básica, eu tenho. Antes do von Neumann, eu tinha ainda essa estrutura. Eu tenho o processador, eu tenho a memória e tenho um dispositivo que eu entro lá, nem seja com o cartão de leitura, aquele cartão magnético, cartão de leitura perfurada, né? Então, eu tenho esses 3 componentes. O von Neumann, ele criou o conceito de ter residindo na memória os dados e as instruções. Então, eu tenho um processador, eu tenho a memória para armazenar dados e instruções e tenho que ter algum elemento para colocar esses dados na memória. Eu tenho que carregar ele. Como é que eu vou carregar? Eu tenho que ter esses componentes, esses 3, né? Tenho que ter os dispositivos de entrada e saída. A letra 5. Os 4 componentes do modelo de von Neumann são visíveis na placa-mãe e também no barramento de sistemas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro erro. Então, eu tenho 3 componentes básicos da estrutura de von Neumann. Na verdade, 4. Se eu for considerar o seguinte, eu tenho dispositivo de entrada e saída, processador, a memória e a interconexão, né? Entre todos esses elementos. Beleza. Tá certo? Aí ele fala lá, né? Que são visíveis na placa-mãe e também no barramento de sistemas. Então, a gente viu lá que existem 3 tipos de barramento. Barramento de sistema, tá? Eu tenho um barramento local, está dentro do processador, que liga o processador na memória cache, tá? E também tem o barramento de expansão. Esse barramento de expansão é que liga os dispositivos de entrada e saída. Então, o que ele fala aqui, ó, que na placa-mãe também, né, todos esses componentes, todos os 4 componentes estão ligados na placa-mãe através do barramento de sistema, como se o barramento de sistema fosse um único barramento. Então, a questão está induzindo você a dizer assim, olha, só existe um tipo de barramento, e todos os componentes estão conectados nele. Agora que a gente sabe que tem vários tipos de barramento local, barramento de sistema, que ele é o principal, né? E também tem o barramento de expansão, tá certo? A gente vê que
essa questão está errada por isso, tá certo? Então, eu tenho a 4 e a 5 erradas e a 1, 2 e 3 corretas, tá certo? Então, letra B, né? Tá beleza? Agora eu tenho aí, ó, os barramentos são um conjunto de sinais digitais com os quais o processador estabelece uma comunicação com o chip da placa-mãe e demais periféricos. O objetivo do barramento é reproduzir o número de interconexões entre a CPU, tá? É reduzir, né, o número de interconexões entre a CPU e os subsistemas, ou seja, a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Então, eu tenho várias vias para reduzir esse gargalo, né? E especializar cada via com a sua função. Então, eu tenho lá, né? A figura abaixo ilustra o modelo de barramentos, largamente utilizado nos computadores digitais, os quais são representados por 1, 2 e 3. Beleza? Aí eu tenho aí o processador, tenho a memória principal e tenho o dispositivo de entrada e saída. E tenho 3 barramentos. Beleza? Aí fala lá, ó, a CPU gera endereços que são colocados no barramento. Certo? Aí ele coloca lá, né? 1. Certo? Então, baseado nessas alternativas aqui, a gente vai ter que escolher as opções, certo? Então, ó, a CPU gera endereços que são colocados no barramento de endereço, né, pessoal? Tá certo? Então, eu tenho quais são os 3 tipos de barramento? Barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Então, nada mais é do que isso aí. Na figura, ele coloca lá e quer que você diga qual que é qual, né? Então, eu tenho A1 como barramento de endereço, tá? Porque está dizendo que gerou endereços, certo? Então, ele está querendo colocar a referência de qual endereço ele quer puxar dados, né? Ou instruções. E a memória os recebe deste barramento. Beleza. Vamos ver aqui que o caminho inverso dessa operação não é possível. Tá certo? Isso pode ser observado na figura. Durante a execução de um programa, cada instrução é levada até a unidade de lógica e aritmética, a partir da memória. Uma instrução de cada vez. Junto com qualquer dado que seja necessário para executá-la, cujo valor é transmitido através do barramento. Então, o valor que aquele endereçamento de endereço foi colocado lá, vai ser repassado para o processador, vai ser operacionalizado lá na unidade de lógica aritmética. O que é que vai ser calculado lá? Vai ser o dado, né? Então, nada mais é do que esse item 2 aqui, o dado. Ó, a saída, vamos continuar, a saída do programa é colocado em um dispositivo como um monitor ou um disco. Beleza. A comunicação entre esses componentes do sistema é sincronizada pelo barramento. Tá? Então, o barramento ele vai transmitir ali dados de controle. Opa, eu posso utilizar o canal, não posso utilizar o canal, está ocupado. Opa, deu erro, retransmita. Né? Opa, você mandou, lembra de redes? Redes, o que é que tem rede? Quando eu estou transmitindo, enviando pacotes, né? Os dados que são enviados são uma sequência, mas eu posso perder essa sequência. Na hora de reordenar isso aí, o processador que envia dados para, na saída, por exemplo, ele vai colocar lá no barramento de controle, o barramento de controle, na verdade, ele coloca os dados lá. Se o dado chegou lá no destinatário, no dispositivo desordenado, o barramento de controle pode dizer, opa, você mandou na sequência errada, você mandou com erro, retransmita. Então, você pode fazer uma visão micro, né? Comparando com redes, que envia pacotes, e esses pacotes podem estar desordenados, podem estar com erro, e você vai solicitar retransmissão, comparando aí no modelo micro, né? Com
essa estrutura aí. O barramento de controle é quem vai fazer esse sincronismo, né? Opa, enviou fora da sequência, enviou errado, enviou com erro, me transmita de novo. Só que o dado vai transmitir no barramento de controle, que é esse que ele está se referindo ao sincronismo, e ele vai enviar o dado lá, que o destinatário, o dispositivo lá, enviou para mim. Opa, está com erro, está desincronizado, está não sei o quê. E aí, alguém vai receber aquele dado lá e vai dizer, opa, eu tenho que transmitir, eu tenho que mandar na sequência da próxima vez. Enfim, que é o gerenciador de controle, né? Controlador de entrada e saída. Beleza? Então, eu fechei aí, ó. A alternativa 1 é endereçamento, tá? Barramento de endereço, que o processador colocou o endereçamento. O 2, ele está dizendo que é transmissão de dados, efetivamente, tá? Que vai ser calculado, vai ser pela unidade lógica aritmética, uma instrução de cada vez, que o valor, né, de qualquer dado que seja necessário, certo? Vai ser repassado através desse canal, dessa estrada. Tá certo? E o último é sincronismo. Então, sobrou para a gente a letra D, né? É o único que condiz aí para a gente sobre isso que a gente já aprendeu ali. Tá? Essa questão aí, ó, da Corsair 2009. Uma linguagem de programação interpretada. Tá? Então, a interpretada, a gente sabe que tem dois paradigmas, a traduzida e a interpretada. A traduzida, a gente tem dois modelos, tá? A montada e a compilada. Todas as duas, tá? Da tradução, a gente vai ter um código-fonte que vai ser traduzido para um código-objeto, o binário dele. Tá? Isso é tradução. Já a interpretação, eu tenho a execução em tempo real. Tá? Cada código, símbolo, que tem uma linguagem interpretada, ela vai ser passada por uma linguagem de baixo nível que vai executar em tempo de execução aqueles símbolos, né? Então, eu tenho lá, ó, o código executável é gerado apenas uma vez. Então, eu não tenho uma geração de código. Então, está errado. Letra A está errada. Letra B. As linhas de comando são traduzidas à medida que são executadas. Beleza, isso aqui eu não vou ver nenhum. Vamos seguir. É necessário compilar o programa antes de executá-lo? Também não, né? Um exemplo que eu posso dizer aqui para vocês, pessoal, é o PHP. Certo? O PHP. Então, você precisa compilar aquele programa que você criou lá, e o código ali, PHP, na hora que você executa, certo? Aquele programa ali, ele pode, vai ser linha a linha mesmo ali, ele vai ser interpretado, e o programa, tá? Que vai interpretar é o PHP, a linguagem PHP. Os programadores que desenvolveram a linguagem PHP, eles sim compilaram aquele código lá, que é um interpretador, tá? Daquela linguagem que você vai fazer, mas o código em si da sua aplicação você não compila, você só escreve. Tá? Quando você executar, ele vai executar, vai passar ele para uma camada inferior, que é o programa, o PHP, é o daemon dele lá. Aí ele vai traduzir aquele código de acordo com o que ele especializou dentro do programa dele lá. Aí quem realmente desenvolveu o programa, realmente ele fez ali aquele programa e compilou ele, tá? Para interpretar o que for passado da camada superior para ele. Tá? Mas o programa em si, a linguagem que é interpretada, não é compilada. Tá certo? Letra D. Usa-se uma máquina virtual quando se quer rapidez na compilação e execução do programa. Também nada a ver, né? Aí a gente tem aqui, ó. Então, vou comentar sobre essa questão aqui, ó. Usa-se uma máquina virtual quando se quer rapidez na compilação e execução. Ele está querendo te jogar aqui o conceito lá do Java, né? Lembra lá que você tem o JVM, tá? É uma máquina virtual. É uma máquina virtual. É uma máquina que te fornece um serviço que abaixo dela
ela especializou a arquitetura que você está trabalhando. Então, acima dela, acima daquela máquina virtual, você pode ter uma linguagem que ela é independente de arquitetura. Por que ela é independente de arquitetura? Porque aquela máquina virtual ela é responsável por se preocupar em trabalhar com aquela arquitetura. Tá? Ela que vai dar suporte para a arquitetura 64 bits ou 32 bits, ou Cisco, RISC. Então, no momento que você instalar uma máquina virtual, aquela máquina vai se acoplar naquele hardware lá de acordo com aquela arquitetura que ela trabalha. Acima dela, você, desenvolvedor, não se preocupa com o que aquela camada aí embaixo vai fazer. Tá? Você está usando um serviço. Você não se preocupa com o que é feito naquela camada de baixo. Então, o que acontece? Tá? Eu tenho aí na máquina virtual Java, por exemplo, tá certo? Aí ele brinca aqui com esse conceito, né? Usa-se uma máquina virtual quando se deseja rapidez na compilação e execução de um programa. Então, aí o cara o cara já imagina, né? O Java, ele é interpretado, a máquina virtual vai ser compilado. Então, nada a ver. Primeiro, porque uma máquina, um programa interpretado, ele, a princípio, ele é mais lento do que um compilado. Tá certo? E também tem o seguinte, tá certo? A compilação ela não é feita em tempo de execução. Tá? O programa não é compilado em tempo de execução. Beleza? A letra E. Um código intermediário é gerado para ser executado pelo compilador. Então, também é errado. Tá certo? Eu não gero um código intermediário, tá? Para ser executado pelo compilador, tá certo? Porque, assim, aquele programa que vai executar, ele não é um compilador, ele é um executor realmente daquele código. Tá? Por exemplo, o PHP, tá? Ele não vai compilar o código que eu fizer, ele vai só interpretar, porque a aplicação PHP, ela já foi feita isso daí, já foi compilada, ela está o pacote fechado já. Eu só vou usar as funções, tá? As estruturas que ele vai me permitir, quando eu executar, ele vai interpretar e vai executar aquela operação para mim. Tá certo? Ele não vai compilar de novo e fazer. Não vai fazer isso daí. Tá certo? Então, aí me restou o quê? A letra B, né? Letra B. Tá? E aí, pessoal, eu tenho o gabarito, depois vocês vão olhar. Tá? Então, pessoal, era isso daí, tá? Que a gente tinha. Vamos almoçar, mais tarde a gente retorna e volta a fazer, tá certo? O próximo capítulo. E a gente vai discutir sobre várias coisas e vai evoluir nosso conhecimento. Tá beleza? Pessoal, então era isso que a gente tinha, tá? No primeiro capítulo. Fiquem com Deus. E a gente se vê aí na parte da tarde para o segundo bloco. Tá beleza? Vou fechar aqui a conexão.